O segundo apontamento é o seguinte: por que é importante ler em voz alta para criança? Bom, eu poderia apontar vários motivos para isso, tá? Só que eu vou falar apenas de quatro motivos. Bom, o primeiro motivo é que é um momento em que o adulto para tudo que ele está fazendo e dedica a sua atenção exclusivamente para a criança. Qual que é o efeito disso? Isso vai criar uma conexão ali entre o pai e a criança, tá? Por quê? A criança vai perceber que você tá 100% ali, presença total com a criança. Ao contrário de outros momentos do dia, que pode ser que você esteja no celular do lado da criança, e aí você começa a responder as coisas ali no automático, ou você está fazendo alguma atividade da casa e a criança está por ali. Enfim, é um momento de convivência total, tá? Você está dedicando o seu tempo todo para estar ali com a criança e vocês estão fazendo alguma coisa juntas. Então, é uma coisa em comum, tá? Você não está fazendo uma coisa e a criança fazendo outra. O segundo ponto é que a criança, no momento da leitura ali em voz alta, ela é apresentada a palavras e construções frasais que, em geral, ela não é apresentada no seu dia a dia. Então, por mais que eu aqui ressalte a importância do diálogo, da conversa com a criança o tempo todo, que tiver oportunidade, tudo, essas conversas, por mais diversificado que seja o nosso vocabulário, elas vão ser sempre mais pobres do que o que é apresentado no livro, tá? Por quê? Porque no livro vai ter palavras que a gente não usa rotineiramente, construções frasais que a gente não usa rotineiramente e situações que a gente não vive sempre. Então a criança, quando vai conversar com o pai, com a mãe, vai estar falando sempre de coisas comuns ali do dia a dia, tá? Você não vai falar de alguma coisa muito fora do seu cotidiano. E o livro não. O livro vai trazer histórias, enfim, de assuntos aí infinitos, né? O terceiro ponto positivo da leitura em voz alta é que a criança, quando ela ouve a história, ela é convidada a imaginar completamente os cenários a partir daquilo que ela está ouvindo, tá? Então ela vai ouvir, assim, a história vai descrevendo os cenários, os personagens, e a criança vai exercitando a imaginação dela e vai criando ali aquele cenário na cabeça dela. Muito diferente do que acontece quando a criança assiste a vídeos, por exemplo. Por quê? Porque quando a criança está assistindo um vídeo, o cenário ele já vem todo pronto para ela. Então ela não precisa imaginar os personagens, o lugar, ela não precisa imaginar nada. O vídeo já traz tudo, traz até a voz, né, dos personagens, como que é e como que não é. Quando você lê um livro para criança, por mais descritivo que o livro seja, ainda assim a criança vai ter que criar aquilo na cabeça dela. Então, isso é um exercício para a imaginação excelente, tá? Por mais que o livro tenha figuras, essas figuras elas não vão mostrar o livro inteiro, não vão mostrar a história inteira. A criança, com a imaginação dela, ela vai ter que completar aquelas figuras, vai ter que completar o que aconteceu antes e o que vai acontecer depois. Então, não tem nem comparação a riqueza de um livro com a riqueza de um vídeo. E por fim, a criança, quando ela observa o livro e ela percebe que no livro tem letras e tem imagens, ela vai notar que letras e imagens são coisas diferentes, tá? E quando ela
vai vendo que o adulto está lendo aquilo ali e ele está extraindo sons das letras, ela vai percebendo que aqueles sinais gráficos, quando eles são conjugados, eles podem trazer para ela uma riqueza de sons, de situações, ao passo que nas imagens não. As imagens elas vão restringir um pouco mais e ao mesmo tempo, ora você vai falar de uma imagem de um jeito, ora você vai falar de outro. É uma coisa mais aberta aí do que as letras, tá? Um terceiro questionamento aí que pode surgir é o seguinte, bom, você pode pensar assim, meu filho já sabe ler, tá? Então já está alfabetizado, imagina uma criança aí de 8, né, 9 anos. Meu filho já sabe ler, eu posso deixar essa leitura em voz alta de lado? E aí agora que ele já sabe, ele mesmo pega o seu livro e vai ler. Então, eu não aconselharia, tá? Por todos os motivos que eu disse anteriormente. E assim, eu estou exatamente nessa fase com a minha filha. Ela já sabe ler, ela gosta de ler sozinha, então ela gosta de ler os próprios livros. E isso é muito bom porque ela vai entrar em contato com mais histórias, né? Porque se eu for ler para ela, ela vai ouvir apenas uma história, um livro. E se ela tiver essa autonomia, ela sozinha ela vai lendo outros livros, tá? Não vai depender só daquele momento que eu for fazer a leitura em voz alta. E além disso, é muito divertido ouvir depois ela me contar a história que ela leu. Tem sido assim uma experiência bem divertida aqui em casa. O que eu aconselho nesse caso é você usar a seguinte estratégia que eu venho buscando fazer aqui também. É que você selecione os livros para que a criança leia sozinha, tá? Como que você vai selecionar esses livros? Você não vai escolher livros tão difíceis, vai escolher livros que são mais fáceis, que a criança consiga ler sozinha, tá? Se você pegar um livro que tem um vocabulário muito rebuscado, muita palavra que ela não conhece e tal, pode ser que a criança desanime e abandone o livro. Então você vai escolher livros um pouco mais fáceis para que ela leia sozinha. E você vai selecionar outros livros para que você leia para ela, para que vocês tenham esse momento. E esses livros, sim, podem ser mais difíceis. Claro, não vão ser livros cansativos, porque a criança vai ficar enjoada daquilo ali. Mas você pode investir sim em livros que tenham um vocabulário um pouco mais complexo, porque afinal de contas você vai estar lendo ali para a criança. Então ela pode perguntar, o que significa essa palavra? E aí você vai poder explicar e tal. Então, dois tipos de livro aí. Um para a criança ler sozinha e o outro para que você leia para ela, tá? E por fim, eu queria deixar aqui uma dica de ouro, tá? Use a leitura a seu favor. Então, ó, nos momentos que você tá ali com a criança, lendo para ela, não foque tanto em ficar explicando o livro, explicando a moral do livro e tal. Foque, assim, em ler a história e esclarecer para a criança algum ponto que ela levante a dúvida. Então, o que significa essa palavra? Então, isso, tá? A criança trouxe a dúvida, você esclarece a dúvida e continua lendo a história da forma mais clara possível. Num outro dia ou num outro momento, você, como que quem não quer nada, você puxa a conversa sobre o livro. Então, você resgata aquele assunto com a criança. Então, e o livro, hein, que a gente leu e tal. E aí você pergunta a opinião da criança sobre a atitude de algum personagem, você expõe a sua opinião. E aí você usa esse momento aí para transmitir valores que você acha importante, usando esse pretexto da história, tá? Ao invés de você em algum momento falar com a criança, você sabia que mentir não é legal? Que é muito feio, isso e aquilo. Não,
você vai usar, você vai passar essa mensagem através de uma conversa sobre um livro. Então a criança vai captando aí esses ensinamentos, tá? Sem nem mesmo perceber. E aí você também pode comparar essa história que vocês leram com alguma outra que vocês leram anteriormente. Então, esse personagem ele fez a mesma coisa daquele outro. Então a criança vai fazer esse treino aí de comparação de situações, tá? Esse exercício ele vai estimular a criança a recapitular a história na sua sequência. Então, à medida que vocês vão conversando sobre o livro, ela vai ter que lembrar do início, do meio, do fim. Então, a criança vai criando ali na cabeça dela a capacidade de guardar mesmo a sequência da história que ela leu, tá? Além disso, esse tipo de conversa mostra para a criança que a leitura ela tem uma função prática. A leitura é aquela história que você leu, ela não fica presa ali no livro depois que você fechou. Fechou o livro, acabou, ficou lá. Não. Essa história ela vai servir para conversas, para aprendizado, para interação mesmo, tá? Entre as pessoas. E então a criança percebe que ler não é só uma coisa de ficar ali olhando letras e repetindo o que o livro está falando, tá? Não, ela percebe que o livro ele tem uma função além dele mesmo. E além disso, né, é um assunto a mais que você vai ter com a criança. Então, ontem a gente estava falando sobre isso, a importância de conversar com a criança. Na falta de assunto, você lança a mão aí do livro, da historinha que vocês leram juntos, tá? Bom, então é isso. A live de hoje foi mais para falar sobre essa questão aí da leitura em voz alta, que é uma outra atividade importante também, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam aproveitando aí as atividades, continuem aí empenhados nesses dias que as crianças estão em casa. E eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, sugestões, eu estou à disposição. Podem me chamar aqui, tá? E, bom, então é isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigada aí pela presença, pela atenção, pela confiança. E um ótimo dia a todos e bom trabalho. Até mais. Tchau, tchau.